Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática básica. Nessa aula, nós iremos dar início ao estudo da radiciação, ok? Então, bora lá. Vamos definir aqui a operação radiciação. Então, considere A um número real não negativo e N um número natural diferente de zero. Então, o símbolo raiz enésima de A, ele representa um número real B, não um negativo, que satisfaz a igualdade. B elevado a N é igual a A. Então, essa daqui é uma definição da operação radiciação, e nós temos aqui algumas observações. O número A, ele é chamado de radicando, o N é denominado índice, e esse símbolo é a raiz enésima de A. Uma outra observação é que quando eu tiver aqui esse símbolozinho, sem a indicação do índice, é porque é o mesmo que representar esse raiz índice 2 de A, que nós chamamos de raiz quadrada, ok? Vamos a alguns exemplos. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado dá 25. É o que chamamos de raiz quadrada. Outro exemplo, raiz primeira de 2 é igual a 2, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Nós chamamos de raiz primeira. E raiz cúbica de 0 é 0, por quê? Porque 0 elevado ao cubo é igual a 0. É o que nós chamamos de raiz cúbica. Ok? Podemos definir também um caso específico quando o n é um número natural ímpar. Então, considere A um número real, então não importa se ele é positivo ou negativo ou nulo, desde que o n seja um número natural ímpar. Então, o símbolo raiz enésima de A representa um número real B que satisfaz a igualdade B elevado a n igual a A. Então, é uma definição parecida com a anterior, só que nesse caso, como o n, né, o índice, ele é um número ímpar, então o radicando pode ser qualquer número real. Quando o n for par, esse radicando não pode ser negativo, ok? Então, vamos aqui aos exemplos. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. No segundo exemplo, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Então, você observa que o radicando aqui, ele pode ser negativo, sem problema nenhum, visto que o índice é ímpar. Mais um exemplo, raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 5 dá 32. A raiz quadrada do quadrado de um número real. É interessante essa consideração aqui. Quando eu tenho raiz quadrada de a ao quadrado, em geral as pessoas tendem a querer cancelar aqui o índice com o expoente, o que não é correto. A definição de raiz quadrada de um número real, a gente geralmente utiliza o módulo do número. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de A ao quadrado, vai ser o módulo de A. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho que a raiz quadrada de 5 ao quadrado vai ser o quê? O 5, porque ele é positivo. Ok? Então, o módulo de 5 é 5. A raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, como esse número é negativo, então vai ser menos 5, que vai dar o quê? Vai dar positivo, né? O módulo de um número é sempre maior ou igual a zero. Aí você pode pensar que isso aqui não faz tanta diferença, mas vamos observar aqui no exemplo 3, eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Esse número ele é positivo ou ele é negativo? Ora, raiz de 3 é menor do que 2, é 1, alguma coisa. Então, eu sei que 2 menos 1, alguma coisa dá positivo. Logo, a raiz quadrada desse número ao quadrado vai ser ele mesmo, ou seja, 2 menos raiz de 3. Por quê? Porque ele é maior do que zero. Agora, observe nesse exemplo de número 4. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 menos raiz de 5 ao quadrado. Será que é simplesmente 2 menos raiz de 5?
No caso aqui não vai ser. Por quê? Porque raiz de 5, pessoal, é maior do que 2. Então, 2 menos um número maior do que 2 vai dar negativo. Logo, esse cara aqui é negativo. Então, a raiz quadrada dele ao quadrado vai ser menos ele. Então, vai ser menos o 2 menos raiz de 5. Eliminando aqui os parênteses, eu vou ficar com raiz de 5 menos 2, né? Porque menos vezes mais dá menos e menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 5 menos raiz de 2, pois o 2 menos raiz de 5 é negativo. Então, de uma maneira geral, a raiz quadrada de A ao quadrado vai ser o próprio número, se ele for positivo, ou menos um número, se ele for negativo, para que o resultado sempre dê um número maior do que zero. Ok? Vamos a mais propriedades. Potência com expoente racional. Então, se eu tenho aqui A elevado a n sobre k, eu vou transformar essa potência numa raiz, onde o denominador aqui vai ser o índice do radical e o n, que é o numerador, vai ser o expoente do radicando. Exemplo, eu tenho aqui 5 elevado a 1 meio, vou transformar isso numa raiz. O índice é 2 e o expoente do radicando é 1. Então, vai ficar a raiz quadrada de 5 elevado a 1, ou simplesmente a raiz quadrada de 5. Mais um exemplo, eu tenho 7 elevado a 3 quartos. No caso aqui, eu tenho que eu vou transformar numa raiz de índice 4, e o expoente aqui vai ser igual a 3. Então, eu vou ter raiz quarta de 7 elevado a 3. Mais um exemplo, eu tenho 8 elevado a 2 quintos. Isso aqui vai ser a raiz quinta de 8 elevado a 2. Ok? Vamos a mais propriedades. Eu tenho aqui produto de radicais de mesmo índice. Para multiplicarmos radicais de mesmo índice, nós conservamos o índice e multiplicamos os radicandos. Então, eu tenho aqui raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Eu vou transformar isso aqui num produto de radicandos, né? Eu conservo o índice e multiplico os radicandos. Então, o produto de radicais é o radical do produto, desde que os índices sejam iguais, né? Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 10 ao quadrado vezes raiz cúbica de 10. Isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 10 ao quadrado vezes 10. Só que 10 ao quadrado vezes 10 é 10 ao cubo. Raiz cúbica de 10 ao cubo é 10. Por quê? Porque 10 elevado a 3 é 10 ao cubo, né? Evidentemente. Vamos para mais um exemplo. Agora eu vou partir do radical do produto para o produto de radicais. Essa propriedade você pode fazer nos dois sentidos, né? Então, eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 64. Eu vou separar aqui, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 8, que é 8 raiz de 2. Mais uma propriedade, eu tenho aqui a divisão de radicais de mesmo índice. Para dividirmos radicais de mesmo índice, nós conservamos o índice e dividimos os radicandos. Então, eu tenho aqui raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Isso aqui vai ser a raiz enésima de A sobre B. Ok? É similar à propriedade anterior, só que no lugar da multiplicação estamos fazendo a divisão. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho raiz quinta de 128 sobre a raiz quinta de 4. Eu vou simplificar isso aqui, sendo a raiz quinta de 128 por 4. Ora, 128 por 4 dá 32. A raiz quinta de 32 é 2, né? Porque 2 elevado a 5 dá 32. Mais um exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 4 sobre 25. E vou separar aqui em duas raízes. Eu vou ter a raiz de 4 sobre a raiz de 25. Ora, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 25 é 5. 2 dividido por 5 dá 0,4. Mais uma propriedade, nós temos aqui a potência de uma raiz. Então, para elevarmos uma raiz a um expoente, basta elevarmos o radicando a esse expoente. Então, se eu tenho aqui
raiz enésima de A elevado a M, isso aqui vai ser a raiz enésima de A elevado a M, né? Então, aqui você vai elevar o radicando a esse expoente aqui. Exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, então aqui vai ficar raiz de 5 ao quadrado, que obviamente vai dar 5, né? Mais um exemplo, eu tenho raiz cúbica de 2, tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 4. Mais uma propriedade, eu tenho a raiz de outra raiz. Para obtermos a raiz de uma outra raiz, basta conservarmos o radicando e multiplicarmos os índices. Então, eu tenho aqui, eu tenho uma raiz índice n de uma raiz índice m de A. Então, eu vou simplificar isso em um radical multiplicando os índices. Então, vamos aqui para um exemplo. Eu tenho a raiz quadrada da raiz quarta da raiz quinta de 7. Isso aqui vai ser igual a raiz, aí eu vou multiplicar aqui os índices, 2 vezes 4 vezes 5. Então, eu vou ter a raiz 40 de 7. Ok? Mais um exemplo, eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Isso aqui vai ser, vou pegar os índices 2 vezes 2, né? Então vai ser raiz quarta de 3. Ok? E mais uma propriedade é a simplificação de radicais. Quando dividimos ou multiplicamos o índice de uma raiz e o expoente do seu radicando por um mesmo número natural não nulo, o valor da raiz não se altera. Ou seja, eu tenho aqui uma raiz, né, raiz enésima de A elevado a M. Se eu multiplicar o índice e o expoente do radicando por um mesmo valor, ou se eu dividir por um mesmo valor, eu não altero a raiz. Então, por exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada de 5 ao cubo, eu vou multiplicar por 4 o índice e o expoente do radicando, então, eu vou ficar com 2 vezes 4 e 3 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Essa raiz obtida, ela é igual à raiz inicial. Então, não altera o valor da raiz. Mais um exemplo, eu tenho aqui a raiz sexta de 2 ao quadrado. Se eu dividir o índice e o radicando por um mesmo valor, no caso aqui 2, 6 dividido por 2 e 2 dividido por 2, eu vou encontrar raiz cúbica de 2 elevado a 1, ou seja, raiz cúbica de 2. Então, essa raiz inicial e essa raiz final possuem o mesmo valor, isso não se altera. Então, nós podemos fazer a multiplicação ou a divisão por um número, obviamente, não nulo, ok? Então, essas são as propriedades que nós iríamos trabalhar na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos usar essas propriedades vistas para fazer simplificação de radicais e resolver mais alguns exercícios sobre a radiciação. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Até mais.